Deus fez os números inteiros, todos os outros são obra dos homens. Kronecker. Hoje, nas trilhas do conhecimento, os significados ocultos dos números. Qual a ligação deles com a formação do universo, a criação da vida, o tempo, a beleza e até mesmo o fluxo das energias que nos cercam? À primeira vista, isso pode causar espanto, mas foi objeto de reflexão de grandes sábios como Pitágoras, Platão, Aristóteles, Euclides de Alexandria, Arquimedes, Leonardo da Vinci e, mais recentemente, o grande Nikola Tesla, profundo conhecedor do significado metafísico dos números e inventor da transmissão da corrente elétrica alternada, que possibilita até hoje que tenhamos energia em nossas casas, e declarado por seu contemporâneo Albert Einstein simplesmente como o homem mais inteligente do mundo no seu tempo. O ponto em comum entre todos eles? A percepção clara da regularidade e inteligência matemática da realidade que nos cerca e criou o universo. Para eles, os números não são apenas medidas quantitativas, base para operações aritméticas, mas forças que delimitam e dão forma às coisas, estabelecem o ritmo, a harmonia e definem o que é belo, justo e bom. Em resumo, eles expressam a vontade e inteligência do Criador. A própria palavra número traz essas referências. No latim, números significa lei e norma, e o grego aritmos, que significa fluir, ritmar, ordenar. Assim, o número traz a unidade para os objetos, estabelece a harmonia entre as partes e define uma coisa para que ela seja o que ela é. Vejamos o processo de formação de uma vida, por exemplo. As células não se reproduzirão indefinidamente e desordenadamente. Há uma força que guia a reprodução, uma inteligência que impõe sua vontade, dá limites, forma e tamanho às substâncias, organiza e dá funcionalidade para cada estrutura. Todas as partes se complementam harmonicamente, e essa harmonia é dada pelo cálculo do exato ponto de equilíbrio entre os diferentes, para formar a unidade e sinergia. Tudo é exato, cirúrgico, e essa precisão é necessária para gerar a vida. Um ritmo de desenvolvimento tem que ser estabelecido e é expresso por números. Suas estruturas orgânicas são pura geometria, e em cada dimensão, um número, uma medida. Eles estão em tudo ao seu redor, moldam a realidade, desenvolvem a vida e literalmente ditam as regras do universo e expressam a inteligência e a vontade do Criador. Tomando isso como fundamento, falaremos das propriedades ocultas dos 10 números que formam todos os outros do sistema decimal, do 0 ao 9. Aliás, você sabe por que escolhemos esse sistema numérico específico? Bom, como o número é uma harmonização entre o limitado e o ilimitado, os 10 primeiros números contêm todas as propriedades que apenas se repetirão nos demais, ad infinitum. É por isso que eles são chamados de números fundamentais. Para os pitagóricos, o 10 é o número do universo, perfeito e encerra em si a essência de todos os números, pois ele é formado pela soma dos 4 números primordiais, que dão causa a tudo no universo. 1, 2, 3 e 4. Somados é igual a 10. Veja, não estamos falando aqui só da soma aritmética desses números, mas da metafísica, ou da causa das coisas, das suas propriedades. Portanto, no 10 estariam contidas todas essas propriedades que dão origem ao universo, ou, segundo Aristóteles, a causa inteligente, a material e a que dá forma e finalidade de todas as coisas criadas. Daí, o grande motivo filosófico para utilizarmos até hoje o sistema decimal, e é justamente por isso que temos de falar da constituição oculta dos números ímpares e pares, antes de falarmos de cada um dos números fundamentais propriamente dito. Bom, você deve ter percebido nessa altura que os números geram as coisas, mas deve estar se perguntando o que gera os números. Para os antigos, são 2 os elementos primordiais que constituem os números: os elementos indeterminados e os determinantes. Os elementos indeterminados são justamente as substâncias materiais primárias que vão se acumulando para formar as coisas que vemos no universo. E os determinantes, o espírito, a força que impõe os parâmetros certos, estabelece as unidades das coisas e guiam a formação de tudo que existe. Os números em seu interior carregam
esses dois elementos, porém nos ímpares predomina o elemento determinante ou espiritual, o que os faz mais perfeitos que os pares, os quais predominam o elemento indeterminante ou princípio material. O interessante é que os gregos usavam pedrinhas, que em latim se chamam cálculos, para indicar os números e fazer operações matemáticas. Eles notaram ao calcularem que os números pares têm uma limitação defeituosa da quantidade, ao contrário dos ímpares, que fecham mais os espaços por sempre terem uma unidade a mais, que delimita e determina. O número 1 é convencionalmente um número ímpar na aritmética, mas metafisicamente ele é uma exceção, nem par nem ímpar, mas um par ímpar, pois ele procede do próprio Criador e é o número primordial que dá origem a todos os demais. Platão entendia o 1 como o símbolo do bem supremo, já que tudo que existe é múltiplo de 1, ou seja, ele limita tudo o que existe e os torna objetos unitários, perceptíveis e que podem ser descritos por si. O 1 é a representação do masculino ou do Criador e é a própria inteligência e força que guia a formação das substâncias. Ele é a causa eficiente da criação e gera a realidade que vemos. Portanto, também é um princípio da verdade, pois esta só surge daquilo que é real. O número 2 é o feminino, a substância material, recipiente de onde tudo no universo nasce e é gerado. Metafisicamente, é chamado de díada e expressa a dualidade, matéria, espírito, ímpar, par, luz e escuridão, ou seja, a marca da oposição e das coisas refletidas do mundo espiritual no material. O número 3 tem a força da frutificação, é a relação, ele que harmoniza as propriedades do 1 com o 2, a força ativa com a passiva, a criadora com a geradora, ele que dá o ponto certo do equilíbrio entre os diferentes, a fim de gerar a sinergia e de formar os elementos materiais. Filosoficamente, é a própria força do amor de Deus. Por definir o ponto de equilíbrio dos diferentes, é ele que dá a forma das coisas. Portanto, as três dimensões, altura, largura e profundidade, no mundo espiritual, pois a matéria apenas refletirá o que já existe e não percebemos pelos sentidos físicos. O 4 é a criação, a existência material, o próprio universo inconstante. Como tudo que é criado tem uma finalidade para o Criador, esse número é que dá a função das coisas materiais no universo, pois ele adiciona o quarto elemento primordial, o tempo. Assim, ele quem dita quando as coisas vão surgir, desaparecer e as transformações entre o início e o fim. E aqui terminamos o quaternário, que expressa os 4 elementos primordiais do universo. Indo para o número 5, ele é o primeiro número depois dos primordiais e está no centro dos números fundamentais. Não à toa, ele tem a propriedade do controle e do equilíbrio. Indica também ser o 5º elemento, aquele que liga o divino ao material, por meio de uma matéria purificada ou quintessenciada, chamada de éter, e esse que compõe a substância do espírito, e por isso o adjetivamos de eterno, pois o éter não se deteriora. O nosso corpo tem um formato de pentagrama, cabeça, braços e pernas, por ser um reflexo do espírito. Daí o simbolismo do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, uma criação que simboliza a beleza perfeita, só atingível no mundo espiritual. O 6 tem a força modificada derivada do 3 e traz a energia vital e sexual dos seres vivos. No mundo, Tesla acreditava que o domínio dele era essencial para controlar os fluxos de energia eletromagnéticos e espalhar energia gratuitamente para todos, pois não necessitaríamos de fios para isso, somente a terra e o ar. Ele é representado pela estrela de Davi, que é composto por 2 triângulos invertidos, o que reafirma a necessidade de equilíbrio entre as forças divinas e materiais. No nível individual, entre a energia sexual e a força da vontade, que vem do espírito, da razão. O número 7 é representado pela mesma estrela de Davi, porém com um ponto no centro, o que significa uma síntese e, portanto, um ciclo completo. Esse número traz a propriedade dos processos de transformações perfeitos, pois 7 foram os dias que Deus fez o universo, 7 os dias da semana, 7 os céus ou planos dimensionais dos judeus. Também 7 são as notas musicais, enfim, todo o processo perfeito de criação e transformação ocorre em 7 etapas.
Isso está gravado na natureza, e o número 7 que dá essa propriedade. Passando para o número 8, ele deriva diretamente do 4, que traz a dimensão do tempo e funcionalidade das coisas. Nesse sentido, o 8 impulsiona o recomeço e transformação de tudo que morre. A semana tem 7 dias e no 8º, uma nova semana começa. Os processos perfeitos têm 7 etapas. No 8º, o primeiro passo de um novo processo. Assim, ele gera a constante renovação de tudo e a própria eternidade. É exatamente por isso que ele tem o mesmo formato do Lemniscata, ou sinal de infinito, porém na vertical, que mostra a hierarquia superior e, portanto, o controle da eternidade por meio do reaproveitamento e da continuidade de tudo. O número 9 para Tesla contém a grande chave do universo. Ele deriva dos números 3 e 6, que estão relacionados aos campos de energia espirituais e materiais. Ele, portanto, é o fiel da balança, o ponto de equilíbrio que controla o fluxo e movimento dessas duas energias, tão estudadas na matemática Vortex e dedicada a esses 3 números. O 9 controla a forma como essas energias vibram no universo, suas frequências e movimentos. Falaremos agora sobre o 0, que é o número que representa o espaço, o vazio e a essência de Deus. Mas veja, não confunda o espaço com lugar e vazio com nada. O lugar é um espaço com limites. Logo, o espaço é um lugar sem limites. Já o nada é a ausência total, que é impensável e impossível de existir, pois acaba com a lei da causalidade, em que tudo vem de alguma coisa. Assim, o que existe é o vazio, ou um espaço sem coisas. Por exemplo, sabemos que o universo está em expansão, não é? Você já se perguntou para onde ele se expande se tudo o que existe é o próprio universo? Então, essa seria a lógica por trás de que Deus, até hoje, continua criando incessantemente. Existe, além do nosso universo, a essência de Deus, um espaço ilimitado e vazio, onde passará a existir a vontade criativa dele, expressando a sua inteligência com o número 1, o princípio material com o número 2, a harmonia entre esses dois elementos dada pelo número 3, a existência disso tudo no seu devido tempo e com uma funcionalidade que acontece por meio do número 4, e depois disso, todos os demais números fundamentais complementarão a criação. Assim, depois dos limites do universo, existe o espaço sem tempo, apenas esperando os números chegarem para expressar a vontade de Deus. E é isso. Esse é o fascinante mundo dos números, explicado pela filosofia da matemática. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos das Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.